aos Coríntios. Eu convido você a ler essa carta. São 16 capítulos e vamos passar aí um bom tempo esmiuçando esses versículos. Irmãos, eu gostaria de começar falando para vocês nessa noite sobre algo que está sendo muito comentado nos últimos dias, que é aquela tragédia que aconteceu no submarino que estava pairando ali, o Titanic. E até onde todo mundo sabe, tem algumas teorias da conspiração, mas até onde todo mundo sabe, a notícia oficial é que ele implodiu e matou as 5 pessoas que ali estavam dentro, incluindo, eu vi numa reportagem, o maior pesquisador de Titanic do mundo, ele estava lá dentro, e o CEO da própria empresa lá, Ocean Gate. Irmãos, por que falar disso? Porque existem dois tipos de tragédias. Existem tragédias que nós chamamos de fatalidade, que são aquelas tragédias que tudo estava certo, tudo estava programado, organizado aos olhos humanos, claro, 100% seguro, e de repente o imprevisto vem e a tragédia acontece. Mas existem tragédias que são resultados de uma série de irresponsabilidades. E eu estava vendo uma entrevista com o diretor do filme, o James Cameron, Titanic. Ele estava dizendo que assustadoramente os acontecimentos do Titanic foram parecidos com os acontecimentos do submarino na questão da irresponsabilidade. Numa entrevista, ele vai dizer que o iceberg para o Titanic, na verdade, ele até faz um trocadilho, ele diz que o iceberg foi a ponta do iceberg só. Mas o maior culpado para a tragédia do Titanic foi a soberba. E ele até retrata no filme a soberba de querer chegar um dia antes em Nova York. E o capitão vai dar ordem do navio ir a todo vapor, mostrar a força do Titanic na viagem inaugural, ignorando todos os avisos sobre as grandes placas de gelo na sua rota. E da mesma forma, o submarino, desrespeitando algumas medidas de segurança, a fim de deixá-lo mais leve, trocou algumas peças fundamentais daquele submarino, até onde se chegou na investigação, para que ele chegasse mais rápido no Titanic e consequentemente, subisse também mais rápido à superfície, para que, possivelmente, futuramente, a gente pudesse levar, talvez, 2 viagens no mesmo dia, para que a empresa, claro, lucrasse mais. Ou seja, a pressão da água causando aquela tragédia foi também a ponta do iceberg. Irmãos, um divórcio pode ser a ponta do iceberg, uma traição pode ser a ponta do iceberg, uma pessoa parar de frequentar a igreja pode ser a ponta do iceberg. E o que é que Paulo faz em 1 Coríntios? Paulo pega a ponta do iceberg e ele levanta, mostrando o quanto de iceberg tem debaixo da água. Os estudiosos acreditam que a carta de Paulo aos Coríntios e Romanos é uma das suas obras mais abrangentes. A gente fala no quesito de desenvolvimento doutrinário. É isso que os comentaristas vão fazer. E, de fato, são as maiores obras deles, porque a gente não tem certeza se Paulo escreveu Hebreus. Se ele escreveu Hebreus, também isso entra no ranking. A carta aos Romanos tem um desenvolvimento doutrinário também. Nós vimos toda ela com o reverendo Rodrigo. E Paulo, ali, né, em Romanos, ele se dedica a falar da salvação de todos os povos, por meio da graça, não apenas dos judeus. O plano de salvação está ali em Romanos. E aqui Paulo está escrevendo, e nós temos em Coríntios uma coletânea de problemas que Paulo vai querer resolver no meio da igreja. Uma igreja, entenda, grande, muito grande, a igreja de Coríntios, uma igreja rica,
e uma igreja que estava cheia de grupos que pensavam diferente. Nós temos esse mesmo problema de desunião quando nós estudamos, por exemplo, Filipenses. Filipenses é um problema de desunião, de desavença entre duas fundadoras da igreja, Evódia e Síntique. E ele vai dizer, olha, a igreja precisa estar unida. Só que em Coríntios o problema de desunião é um dos problemas. Temos vários outros. Aqui, ele vai despertar para escrever, tentar resolver esses problemas. E aqui nós temos algumas pessoas que vão conversar com Paulo para que ele tenha a informação e ele escreva a carta. Na verdade, a carta é uma série de indagações e de denúncias que são feitas a eles. Por exemplo, no capítulo 1 aqui, versículo 11, a gente já tem o apontamento aqui de uma denúncia. Versículo 11 vai dizer, no capítulo 1, pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês, por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Chegou a informação para mim sobre as contendas. Só que quando ele entra nesse assunto da divisão da igreja, a gente vai ver que existem problemas muito mais profundos ali, porque a gente vai entender que essa divisão, a causa dessa divisão, não era porque simplesmente eles não se batiam. Eles não se batem, ou eles não são muito bons de relacionamento, aí eles preferem estar com aquele grupo ou com aquele grupo. Não, a divisão era porque eles estavam com problemas e com visões diferentes na maneira de ver o evangelho. Esse era o problema maior. Paulo ainda fala, na primeira seção desse livro, como vocês dizem que são meus, acaso eu fui crucificado por vós? Como vocês podem dizer que me pertencem? Eu não dei a minha vida por vocês. Foi Cristo que fez isso. O que é que o apóstolo ele quer aqui? Ele quer que o povo de Coríntios ele volte para a essência do evangelho. Vários problemas aqui estão sendo praticados e vários problemas são praticados no meio da igreja porque as pessoas perdem a essência do evangelho quando para de ser praticada. Quando o evangelho não é comprometido e aplicado corretamente, o culto torna-se confuso. Os relacionamentos tornam-se confusos. A disciplina na igreja desaparece. As pessoas não veem mais necessidade de disciplinar porque param de conhecer a Deus. E haviam problemas gravíssimos aqui, como eu falei, as pessoas estavam sendo levadas para os tribunais fora da igreja, problemas quanto ao sacramento do Senhor, quanto à ceia, a gente vai ver nessa carta, estavam mexendo com o sagrado e eles estavam sendo punidos, ou seja, a divisão, os grupos, eram a ponta do iceberg. Mas tinha muita coisa por trás disso. Quando a cruz de Cristo é tirada do centro, quando o evangelho é colocado de lado e se esquecem da cruz, naturalmente a igreja ela entra em colapso. Ela entra em colapso em relacionamento, ela entra em colapso na adoração, no combate ao pecado, tanto de forma individual, cada um na sua vida, no coração, como na unidade da igreja. E Paulo ele vai lidar com isso aqui nessa carta. Aqui não tem para onde correr, versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Paulo é o autor da carta, né? A primeira palavra da carta é o nome dele. E aqui a gente tem a companhia de Sóstenes. Sóstenes, aqui é o indivíduo também citado em Atos. Tem um comentarista chamado Charles Hodge, vocês vão ouvir falar muito dele nessas exposições. Ele afirma que, olha, a gente não tem como afirmar se é o mesmo Sóstenes de Atos, porque Sóstenes era um nome muito comum aqui, nesse contexto, mas isso não vem muito ao caso. O que sabemos? Esse Sóstenes era alguém que tinha um bom relacionamento com a igreja.
Por isso que Paulo vai citar aqui. E entenda, não só aqui no primeiro versículo existem provas que Paulo escreveu a carta, não só na apresentação, mas no vocabulário, comparado a outras cartas, a teologia, a forma de escrever, os traços pessoais do próprio apóstolo sendo mencionado aqui em algumas passagens, falando da pessoa dele, do ministério deles, são pontos claros aqui. E quando a carta foi escrita, irmãos, capítulo 16 de 1 Coríntios, versículo 8, vai dizer que quando Paulo estava em Éfeso, ele escreve a carta. Ele plantou a igreja mais ou menos 51 depois de Cristo. E ele se manteve na cidade algum tempo, e depois ele sai, e depois de uns 3 a 4 anos ele vai escrever 1 Coríntios. É basicamente esses dados, essas informações que nós temos lá em Atos. Eu convido a igreja a abrir, por favor, Atos 18, versículos de 1 a 3. Por que Paulo foi para Corinto, né? Por que Paulo foi para Corinto? Atos 18, versículo 1. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Havia um decreto que eles tinham que sair de Roma. Cláudio vai mandar esse decreto, então eles vão para Corinto ali. E o ofício tanto de Paulo como deles ali, em comum, era fazer tendas. E é exatamente nesse capítulo, né, de Atos que Paulo chega em Coríntios. O versículo 18 de Atos 18 vai dizer assim: Paulo ficou ali muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Ou seja, depois de um tempo ele vai para a Síria. Um ano depois ele se instala em Éfeso. E de Éfeso ele escreve a carta. Mais ou menos ali em 54, 55 depois de Cristo. 3, 4 anos depois de ter plantado a igreja. Alguns comentaristas vão dizer, não, foi em 57, porque para esses eventos em Coríntios aqui acontecerem levou mais tempo. Mas isso não importa também muito. O que importa é que nada disso foi escrito no 2º século. Na verdade, nada do Novo Testamento foi escrito no 2º século, é tudo no 1º século. E ali, mais ou menos na metade do 1º século, é que 1 Coríntios é escrita. Qual o objetivo de Paulo aqui, irmãos? Promover a unidade na igreja de Cristo. Não apenas isso, como também a pureza na doutrina da igreja. Vocês estão esquecendo de pontos doutrinários cruciais. Qual o propósito de Paulo? Responder a essa série de denúncias. Não são só as denúncias da casa de Cloe, mas também tem dúvidas aqui. Paulo vai responder dúvidas sobre casamento e divórcio, sobre alimento, sobre ídolos, sobre adorar a Deus de forma pública. O culto estava sendo totalmente deturpado e Paulo vai aqui falar sobre isso. Dons espirituais, coletas, contribuição. Tudo isso Paulo vai responder, algo muito atual, algo muito aplicável para os dias de hoje. E a primeira denúncia é os da casa de Cloe. A denúncia é, existe divisão no meio da igreja. Isso destrói a igreja. E qual é a função do líder da igreja quando ele sabe que na igreja existe divisões? Unir a igreja. E não promover mais divisões. Na liderança bíblica,
Não existe essa de dividir para conquistar, né? Eu vou aproveitar essa divisão, vou colocar um contra o outro e no final eu fico como bonzinho, eu fico mais forte. Não. A liderança bíblica, união com Cristo, é união com os irmãos. Esse é o foco aqui de Paulo. Então, dito isso, irmãos, depois dessa longa introdução, mas necessária aqui, como uma primeira pregação, vamos atentar a esses 3 primeiros versos aqui. A carta de Coríntios, eu considero ela uma carta muito bem dividida em perícopes pelos nossos tradutores, porque as perícopes delas são bem pontuais, ou seja, dá para a gente valorizar aqui cada perícope de forma bem devagar, de uma forma mais demorada que Josué, por exemplo. Embora Josué era maior que Coríntios, né? Josué tem 24 capítulos, Coríntios só 16. Mas aqui tem coisas referente à doutrina, referente à igreja. A gente percebe que da metade para o final lá de Josué, são muitos capítulos de relatórios. Então, tinha domingo aqui que eu falava um capítulo inteiro e tinha domingo que eu falava 2 capítulos, porque eram vários relatórios ali, dava para a gente contemplar. Aqui em Coríntios, muito difícil nós vamos fazer isso. Eu ainda não parei para dividir. Eu gosto de fazer isso, né? Fazer toda a divisão bem certa. Às vezes eu junto um com o outro, eu separo mais, mas eu gosto de fazer esse plano. Mas a carta ela é muito bem dividida. E tenho certeza que a gente vai ficar um bom tempo aqui. E para que a pressa, né? Essa é a ideia. Então temos aqui a saudação para a igreja. Saudações eram comuns em cartas, né? Mas aqui não existe, irmãos, apenas um cumprimento por tabela. Você pode pegar todas as saudações de Paulo, as pastorais e as gerais, elas são diferentes. Paulo simplesmente ele não faz aqui o copiar e colar da outra carta, ele não faz isso, porque na visão hermenêutica, a saudação ela já apresenta para a gente o objetivo do autor. Ela já nos dá aqui um vislumbre da onde o autor vai canalizar a sua atenção na carta. E veja o versículo 1, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. Paulo se apresenta aqui, e o irmão Sóstene, vírgula, e o irmão Sóstene. Paulo, apóstolo, e o irmão Sóstene. Paulo aqui é o nome grego para Saulo, né? Muitos pensam que Saulo ganha um novo nome, mas não, Saulo é o nome de Paulo para os judeus. Essa é a ideia, né? Muitos querem colocar aqui que Paulo, quando é convertido, ele ganha um novo nome, mas não é isso que o texto diz, né? Não é o que está no texto. Na verdade, todo judeu conhece Paulo por Saulo. Mas o nome de Paulo aqui, de Saulo aqui, sendo mais conhecido agora como Paulo, vai simbolizar, claro, é o sinal de que o ministério dele é abrangente, é para os gentios. Paulo, chamado para ser apóstolo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. O termo aqui, ele está correto, né? Porque ele é chamado para ser apóstolo. Ele não decide ser apóstolo. Todo apóstolo, ele foi chamado para tal. O apostolado é um ofício. Ele foi apontado pela competente autoridade que é Deus para aquele ofício. Qual é a tradução literal para apóstolo? É missionário, é mensageiro. E todos, de um certo modo, somos missionários, somos mensageiros no significado da palavra. Eu estou aqui para trazer a mensagem do Evangelho, mas no ofício, o ofício é aplicado somente aos missionários, aos mensageiros que estavam com Cristo e foram enviados por Ele. Marcos, no seu Evangelho, ele vai dizer: e ele chamou quem ele quis para estar com ele.
para estar pessoalmente com ele. Não foram todos, foram 12 apenas. E esses apóstolos, eles são o fundamento do Novo Testamento. Ele está dizendo, eu fui chamado, eu sou apóstolo, porque eu fui chamado particularmente por Cristo para tal. Ele está sendo enfático aqui nesse ofício. É interessante porque ele vai defender o seu apostolado na carta, então ele já se apresenta como apóstolo, escolhido por Cristo. Isso aqui já está mostrando a intenção do autor. É interessante se você for para Gálatas 1:1, primeiro versículo. Paulo também se apresenta como apóstolo, mas ele é muito mais enfático. Olha Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus e Pai, que o ressuscitou dos mortos. Olha, ele está sendo mais enfático porque ele precisa ali ser mais. Mas aqui é a mesma intenção, não com tantos detalhes como Gálatas, mas veja, não é por homens que escolheram ele. Nenhum homem chamou ele para isso. Deus chamou ele. Não teve uma eleição popular para Paulo ser apóstolo. Não teve uma consagração ou imposição de mãos, como em Timóteo, como na vida de Timóteo, por exemplo. Lucas faz questão de registrar o momento, a sua conversão no livro de Atos, o encontro pessoal com Jesus, para que não existisse dúvida quanto ao chamado de Paulo. A gente tem algo semelhante com Isaías. Da mesma forma que no Novo Testamento existem passagens que confirmam o apostolado de Paulo, lá em Isaías, por exemplo, Isaías 6, nós temos a confirmação da autoridade de Isaías como profeta. Isaías tem um encontro com Deus, e isso é evidenciado lá no capítulo 6, vai dizer assim, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E mais aquela famosa passagem, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é para atestar. Isaías, Antigo Testamento, ele tem um chamado de Deus. Da mesma forma temos a conversão de Paulo. Ele é apóstolo. O próprio Cristo falou com ele. Assim como Isaías, ele é profeta. Ele vai falar coisas que são complexas aqui na carta, irmãos. Ele vai dizer, quando chega lá no capítulo 7, ele vai dizer assim, digo eu, não Senhor. Com que autoridade, não é? Como assim? Uma pessoa pode chegar, não, digo eu, não Senhor. O que é isso? O Senhor, eu não sei o que é que ele acha, mas eu acho isso. Não. É simplesmente, olha, o que eu vou falar aqui, não temos uma situação específica no Antigo Testamento por causa do contexto da época. Agora aqui a gente tem um novo contexto, uma nova realidade. Então isso aqui não é mencionado ali, não tem nenhuma situação que a gente pode pegar, mas o princípio está na lei. A base que ele pega é toda no Antigo Testamento. Mas essa autoridade de dizer assim, olha, eu vou chegar aqui com uma coisa nova para essa situação, por causa do contexto, só quem tem autoridade para isso é um apóstolo. E ainda diz, acaso eu também não tenho o Espírito Santo? A autoridade do apóstolo. Alguns liberais vão dizer assim, eu não gosto da forma como Paulo escreve. Eles comentam assim, eu prefiro Jesus a Paulo. Muitos dizem, eu prefiro Pedro a Paulo. Acho Pedro mais apresentável, Paulo machista, né? Paulo é um rapaz preconceituoso, Paulo arrogante. Mas as cartas, elas não são uma opinião pessoal dele.
A carta não é uma biografia dele. Paulo escreve a vontade de Deus. Assim como Isaías, ele é a boca de Deus. Então, se você não gosta de Paulo, você não está gostando da vontade de Deus. Você não está gostando do que Jesus fala. Nós não temos como dividir isso aí. Paulo vai dizer, eu fui chamado por Deus, apóstolo de Jesus Cristo. O mesmo Senhor da igreja que chama os 12, e Judas lá que é substituído por Matias, ou seja, continua 12, e também chama Paulo. Paulo é o 13º aqui. Irmãos, quem somos nós? Não somos apóstolos. Não existem apóstolos nos dias de hoje. Nós, líderes, nós somos presbíteros da igreja. É isso que somos. Somos escolhidos por Deus, mas somos escolhidos por meio do povo. A forma como Deus vai estabelecer é a escolha do líder por meio do povo. Não diretamente por Deus, como Paulo. Deus não desce para dizer, você vai ser apóstolo. Não desce. Por meio do povo. Esse é o ensino que eu passo para vocês é um ensino apostólico, porque é um ensino baseado na doutrina dos apóstolos. Eu, como presbítero, eu não tenho que falar nada, eu não tenho nada para falar para a igreja que não seja dentro da Bíblia, do ensino apostólico. É somente nele que eu posso basear o meu ensino. Eu não tenho autoridade para dizer igual a Paulo, digo eu, não, Senhor. Eu não tenho essa autoridade. Não me foi dada essa autoridade. Eu não sou apóstolo e ninguém nos dias de hoje é. Sóstenes não era apóstolo. Paulo, chamado por Deus para ser apóstolo, e o irmão Sóstenes. Paulo, apóstolo. Sóstenes, irmãos. Ele está distinguindo muito bem aqui. Alguns comentaristas, e principalmente mais liberais, eles dizem assim, olha, Paulo e Sóstenes, eles tinham a mesma autoridade aqui. Por isso que ele está citando logo no início. Não, o texto está distinguindo muito bem. Paulo é apóstolo, Sóstenes é irmão. É a mesma coisa, Colossenses 1:1. É Paulo, apóstolo, e o irmão Timóteo. Timóteo não é apóstolo. Timóteo é pastor, mas ele não é apóstolo. Talvez, isso é mais provável, Sóstenes ele tenha servido como nós chamamos de amanuense. É aquele que talvez escreveu a carta enquanto Paulo estava ditando. Mas nem isso está específico aqui na palavra de Deus. Talvez Sóstenes foi um amanuense aqui, talvez Timóteo foi um amanuense em várias cartas de Paulo também. Mas a gente não pode afirmar, porque isso não é mencionado no texto. Mas aqui ele está distinguindo. Veja o versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Olha como ele faz essa distinção. A igreja não é de Corinto. A igreja não é dos irmãos de Corinto. A igreja é de Deus. A igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Percebam essa linguagem aqui. Todos são chamados. Aqui ele engloba todo mundo, né? Tanto os apóstolos quanto os santos. Nesse caso aqui, ele está falando dos salvos da igreja de Corinto. Não é porque você é cidadão de Recife, não é porque você tem a certidão de nascimento que você é filho de Deus. Para você ser filho de Deus, você precisa nascer de novo. Você precisa ser chamado para ser santo. Tem que ser membro da igreja de Deus, numa unidade, porque só existe uma igreja de Deus. A mesma igreja de Deus que ele está falando aqui é a igreja de Deus dos nossos tempos, porque ela é uma só. Só existe um Israel de Deus, ou você é membro, ou você não é. E não é porque nós nascemos numa família de presbiterianos que somos chamados para ser santos. É porque o Senhor nos chamou. Ele fala isso na sua palavra. Aqueles que predestinou,
a esses também chamou. E ao longo do Novo Testamento, nós vemos várias expressões. Expressões como a igreja na casa de Filemon, a igreja na casa de Áquila e Priscila. Lá estavam também os chamados por Deus. Todos fazem parte da igreja de Deus. Para Atos 20, lá Paulo dá a seguinte ordem: pastoreai o rebanho de Deus. É isso que significa a igreja. O que é que nós fazemos? Qual a nossa função? Proclamar a obra de Cristo. Para que através do Espírito Santo, não através da nossa persuasão, não através de nós, mas através do poder do Espírito Santo, os eleitos sejam alcançados. Paulo está dizendo aqui, esse é o meu foco, é os salvos, é a igreja de Deus que está em Corinto. Os cidadãos dos céus que se reúnem em Corinto. Aos cidadãos dos céus que se reúnem em Recife. Nós devemos nos comportar como cidadão dos céus. Os nossos valores não são daqui. Os nossos valores são celestiais. Os nossos objetivos são celestiais. O nosso propósito é celestial. Você deve fazer a diferença, porque você é diferente deste mundo. E o que era Corinto, irmãos? Corinto era uma cidade portuária. Era uma cidade rica, próspera, formada por gregos e vários outros povos. Várias línguas eram faladas. Uma pessoa falava várias línguas. Isso influencia até no culto lá de Corinto. E uma cidade portuária era uma cidade que em sua prostituição era muito forte. Ele está dizendo, a igreja de Deus em Corinto não pode praticar as coisas de Corinto. Os deuses de Corinto não são os seus deuses. A igreja de Deus, ela não é minha. A igreja de Deus não são dos líderes dessa igreja. Cristo cuida, Ele é o Senhor dessa igreja. Por isso que ele está detalhando, olha, aos santificados em Cristo Jesus. E eu queria que a gente parasse nessa palavra santificar. Santificados em Cristo. Santificar dá a ideia de limpar, né? Dá a ideia de purificar. Essa é a melhor tradução. Aos purificados em Cristo Jesus. E isso está diretamente ligado a sacrifício. Por quê? Porque purificar está diretamente ligado a expiar. O sacrifício no Antigo Testamento, ele purificava o indivíduo do pecado que ele cometeu. Após a expiação, ele estava purificado. Ele estava limpo. Porque o meu pecado, ele era simbolicamente transferido pelo Cordeiro. A gente tem essa imagem lá em Levítico 1. O hebreu, ele pegava a mão, literalmente, ele colocava na cabeça do Cordeiro. Ele estava transferindo. É como se ele tivesse transferido o seu pecado para que o Cordeiro pagasse ali. Era um ritual de transferência. Santificados em Cristo Jesus. É como se a nossa mão fosse posta na cabeça do Messias. E os nossos pecados transferidos ali para Ele. E Ele carregou os nossos pecados. E agora nós estamos purificados. Nós estamos limpos em Cristo. Santificados em Cristo. Reverendo Rodrigo já expôs isso lá em Hebreus 10. Hebreus 10, 14. Olha que versículo interessante. Vai dizer assim. Porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ele purificou para sempre os que estão sendo santificados em Cristo Jesus. Ele está dizendo que por meio dessa obra, do sacrifício de Cristo, ou seja, só dá para ser santificado por meio desse sacrifício, sacrifício único, sacrifício definitivo. Ou seja, somos chamados para ser santos. Somos chamados para viver uma vida sem poluição. Para viver uma vida sem contaminação. Você é limpo. Você não é como o ímpio. Porque você é limpo. O que Deus considera bom
eu tenho capacidade vinda do Espírito Santo para fazer. Isso é santificação. O que o ímpio faz de bom e a sociedade considera bom, Deus não considera bom. Porque aquilo ali não visa a sua glória. E se não visa a sua glória, Deus não considera bom. Não é bom aos olhos de Deus. Pode ser bom aos olhos do povo, mas não é bom aos olhos de Deus. Por que eu digo isso, irmãos? Porque as pessoas de Corinto, a gente vai ver um desses problemas, elas estavam se vangloriando porque tinham sido batizadas por fulano ou por cicrano. Batizadas por Apolo, batizadas por Cefas. Eu sou do grupo desse, eu sou do grupo daquele. Os primeiros versos vão dizer isso. E Paulo está dizendo, olha, tudo que eu e esses homens fizeram não foi em nosso nome. Foi no nome de Cristo. Ele é o centro da adoração. Vocês não são santificados em Paulo. Quer dizer, Paulo, apóstolo de Jesus, e santificados, vocês santificados em Paulo, não. Vocês são santificados em Cristo. Olha, o finalzinho do 2 vai dizer, olha, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ele é Senhor de todos esses homens, dos apóstolos, de vocês. É o mesmo Senhor. É o único Senhor. Não há outro cabeça. Ninguém pertence a Paulo. Ninguém pertence a Apolo, a Pedro. Todos eles em Coríntios. Os de Éfeso, os de Bereia. Todos nós pertencemos ao único Senhor. Esse é um termo, irmãos, na teologia sistemática, que nós chamamos de santificação definitiva. Santificados em Cristo. Temos dois tipos de santificação, digamos assim, temos a santificação definitiva e a santificação continuada. A santificação definitiva, ela se parece muito com justificação, mas ela não é. Por exemplo, Hebreus 10, 14, na mesma frase eu tenho os dois tipos de santificação. Porque ele vai dizer assim, ó, aperfeiçoou para sempre, santificação definitiva. Os que estão sendo santificados, santificação continuada. O ato de Cristo aperfeiçoou para sempre. Nós somos santos. Esse é o fato. Esse é o contexto do versículo 2. Definitivamente santificados em Cristo. Vocês já foram santificados porque a obra de Cristo já veio e foi um ato único e definitivo. Mas o autor de Hebreus continua. Aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Santificação continuada. Somos santificados e ao mesmo tempo estamos sendo santificados. E como pode isso? Como é que isso tem lógica? Não é? Ou somos, ou estamos sendo. Como é que podemos ser as duas coisas? E é simples. Só há uma maneira de você lutar contra o pecado. Se alguém antes já morreu por esse pecado. Do contrário, você não consegue nem iniciar essa luta. Você não vence o pecado, porque na verdade você nunca teve força para derrotá-lo por você mesmo. Só tem um jeito de você se purificar e não se contaminar com esse mundo, se alguém antes lhe lavou e por você não se contaminou, fazendo tudo de forma plena e perfeita. A santificação só continuada, ela só existe e só opera em você depois da definitiva. Uma completa a outra. O grande ponto aí é a união com Cristo. O Pai nos dá a santificação e justificação. E como é que ele faz isso? Quando ele doa o Filho. O Pai é o agente da doação. O Filho é a oferta, é a doação. E o Espírito Santo é aquele que cria fé dentro de nós, através do Evangelho. Ou seja, a Trindade, ela está muito presente nisso. Tem um comentarista chamado Michael Orton. Na verdade, ele não está comentando o Coríntios, mas ele está falando sobre união com Cristo. Ele vai dizer assim, em ambos Cristo é o objeto e o Evangelho, e o meio
da sua comunicação da parte de Deus. E a fé é o meio estabelecido para recebermos isso de Deus. Cristo é o objeto, o Evangelho é o meio, e a fé, a forma como recebemos. Deus nos deu o seu Filho, e eu só recebo Ele com fé. Fé só é dado pelo Espírito Santo. Então, eu quero chegar nesse ponto aqui, veja. Santificação não é só um processo. É um erro nós pensarmos isso. E na prática, muitas vezes, a gente pensa. Santificação é também um processo. Porque o ato de Cristo nos traz santificação definitiva. E muitas vezes, santificação definitiva é ignorada. A gente só pensa na continuada. A gente só valoriza a continuada. Veja, do contrário, se não existisse santificação definitiva, a Bíblia não nos chamaria de santos. Santos de uma forma definitiva. E como é que é isso na prática? Agora vem a bomba. É a gente achar que santificação é um processo que melhora o ser humano. Como assim? Santificação faz a gente ficar melhor a cada dia. A ponto de, por causa da santificação, a gente pecar menos. Através da santificação, cada vez mais, a gente vai pecar menos. E esse não é o objetivo da santificação. O objetivo da santificação é me tornar semelhante a Cristo cada vez mais. Veja, por que eu digo isso? Porque as pessoas focam, santificação, as pessoas focam em quantidade de pecados. E não necessariamente santificação vai envolver redução da quantidade de pecados. Por quê, irmãos? Porque você pode ter 30 anos de igreja e cometer a mesma quantidade de pecados de você no início da sua conversão. Entenda, o foco do pecado pela maturidade vai ser diferente, pode ser diferente, mas esse não é o ponto da santificação. Porque se eu digo que santificação é o fenômeno que me fará fazer cada vez mais boas obras, eu estou me assemelhando aos espíritas, por exemplo, que acham que quanto mais boas obras, mais eu estou chegando perto de Cristo. Olha o que eu fiz, eu peguei santificação e atribuí ao que eu faço de bom. Eu estou atribuindo a minha obra, não atribuo a santificação à sua obra, e sim a obra de Cristo. Se santificação fosse focado em obra, quem tem mais de 30 anos de igreja não era para dar tanto trabalho como dá em algumas igrejas. Infelizmente é isso que a gente vê. Às vezes quem tem mais tempo de igreja está dando mais trabalho que um adolescente da igreja. Como é que pode? Se o adolescente se foi convertido esse ano e a pessoa está com 30 anos de igreja. Era para ela estar melhor. Como pode? A santificação não faz a pessoa pecar menos. Entende? A santificação te deixa mais parecido com Cristo. Consequentemente, olha, isso pode acontecer de você pecar menos, claro. Isso não é... O ponto que eu quero chegar é que não é uma regra. A santificação não pode ser focada na quantidade de pecados. Porque se assim for, eu posso declarar a condenação, dizer que fulano que está há 30 anos na igreja é condenado. Porque como é que ele está fazendo esse tipo de pecado depois de tanto tempo ouvindo a Bíblia? Não tem sentido, né? Era para ele estar quase sem pecar. Pecando pouquinho, né? Não é para estar cometendo esse tipo de pecado. Eu não posso fazer isso. Santificação é uma união com Cristo. Fomos unidos a Ele. Esse é o grande mistério. É por isso que a palavra é mistério, porque é profundo. União com Cristo por meio da fé. Essa é a forma misteriosa da santificação e não é fácil entender, irmãos. Na sua inteireza, não é fácil entender. É por isso que a gente tem um livro tão profundo. Em Cristo, eu já recebo todos os benefícios. É uma forma desconhecida. É uma forma misteriosa. Misteriosa para os rabinos. Misteriosa para os filósofos gregos.
Na verdade, loucura para eles. Isso confronta o legalismo, irmãos. 1 Coríntios vai tirar qualquer resquício arminiano do seu coração. É uma linha tênue entre santificação e legalismo. O legalismo é a obra da santificação feita pelo homem. Somente. Santificação é a obra do Espírito. É a obra pelo Espírito feita no homem. Essa é a diferença. A distinção é profunda. Um depende de si mesmo, legalismo. O outro depende de Deus. Santificação definitiva. É misteriosa. É profunda. Esse é o termo. Você não é forte porque você tem braços fortes. Você é forte porque lhe deram braços fortes. Você não anda porque você tem pernas. Você anda porque lhe deram pernas. Isso é santificação. O que você vê não são os seus olhos. Não são através dos seus olhos. Lhe deram esses olhos para você enxergar. Santificados em Cristo é você levar a carga com a força que não é sua. Você está levando com aquela força, mas ela não vem de você. O mistério é, Cristo é tudo para você, enquanto você e eu não somos nada. Esse é o Evangelho. Essa é a prática e a vida. Paulo diz, olha, eu estou crucificado com Cristo. Ele diz, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. O finalzinho do versículo 2 vai dizer, com todos e os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Pessoalmente, entre nós, irmãos, nós podemos conversar sobre o governo de uma igreja. Nós podemos, pessoalmente, falar da diferença de uma igreja e da nossa igreja, pontuar aquilo ali, algum ponto ali, alguma diferença, mas a gente não pode falar mal da igreja do Senhor. Porque a igreja não é minha e a igreja não é de nenhum líder que Deus coloca lá, a igreja é dele. A igreja dos ímpios. Mas a igreja não é desses líderes. Ou seja, se eu falar mal, eu estou falando mal da igreja do Senhor. Esse é o ponto aqui. Você não fala mal da minha esposa na minha frente. Você não desrespeita a minha esposa na minha frente. Quando eu falo mal da igreja, eu estou desrespeitando a noiva de Cristo na frente dele. Quando você desrespeita a minha esposa na minha frente, o que está acontecendo? Você está me afrontando. E a igreja, ela está unida a Cristo. Eu não posso mexer na igreja do Senhor. Versículo 3, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Ele agora fala de graça e paz. Graça sendo um favor, e paz é o fruto desse favor. Graça inclui tudo que está associado ao amor de Deus para com os pecadores. Tudo o que Deus faz para os pecadores. E a paz? Paz é o benefício que flui da graça. Por isso que eles estão juntas. E até a nossa saudação entre os presbiterianos, graça e paz, unidos com Cristo, santificados em Cristo. Nós temos graça e nós temos paz. Nós temos a graça e nós temos a paz de Deus, nosso Pai. Veja que ele vai dizer graça e paz de nosso Pai. Nosso Pai é uma expressão pactual. E do Senhor Jesus Cristo. Por que Senhor? Porque Ele é o líder da igreja. Ele que conduz a igreja. Deus jamais será o seu Senhor se não for por meio do Senhor Jesus Cristo. Não tem como. Graça é a fonte. E a paz é o fruto.
A paz é o benefício. Todo cristão precisa ter Deus como seu Pai e Jesus como seu Senhor. E nada disso vem até nós, se não for através do Espírito Santo. Então, irmãos, Deus é a autoridade da igreja. Existe o apóstolo, Paulo é um apóstolo. E existem os falsos mestres, tanto os daquela época como os da nossa. Se uma pessoa quer ser chamada de apóstolo, ela já está sendo provado ali que ela é um falso mestre. Só pela atitude de ser chamada de apóstolo, de querer ser chamada de apóstolo. As pessoas podem tratar ela como apóstolo, mas ela não é. Esse é o ponto aqui. Conceito de santificação baseado em obras está errado. Precisamos nascer de novo. Quem acha que tem força para vencer o pecado pela sua força, não entendeu o sentido real de santificados em Cristo, chamados para ser santos. Não é, nem nunca será, irmãos, pela nossa força. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, nós te agradecemos por essa exposição e por esse início aqui em Coríntios. Muito obrigado, nos conduz na continuação desse culto, na ministração desse sacramento da ceia. Esteja conosco nessa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos nesse momento ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor como hino de resposta o Salmo de número